Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado? Sei que talvez você cumprimentou, mas cumprimente novamente essa pessoa, estenda as mãos em direção à vida dessa pessoa, profetiza a paz do Senhor sobre a vida dela. E amados, sem mais demoras, por gentileza, pegue a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1. Quem achou, diga um glória a Deus bem alto. Amém. E olha só o que diz a palavra de Deus. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheios de júbilo. Verso de número 6. Dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E será que tem alguém aqui nessa noite que não precisa se arrepender? Eu tenho uma palavra do coração de Deus para você nessa noite. Você crê nisso? Então feche os teus olhos, coloque a mão na altura do teu coração e vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, meu Deus, nós estamos aqui em tua casa, mais uma noite de culto. Meu Deus, e aqui está o povo, as ovelhas, o rebanho, a congregação. Meu Deus, e o homem não tem condição de guiar o teu povo se não for pelo Senhor. É por isso, meu Pai, que desse altar eu peço a tua intervenção divina, porque se for eu, se for a carne a pregar, meu Pai, nós sairemos daqui hoje da mesma maneira. Meu Deus, nos livra da heresia, que o Senhor venha bradar desde os céus até o coração dessa pessoa. Fale com o teu povo, não nos permita sairmos daqui da mesma maneira, Senhor. Nós carecemos, nós necessitamos da tua voz, então fale conosco, Senhor. Não nos poupe, porque nós queremos ouvir a voz do bom pastor e sabemos que o Senhor já se faz presente aqui hoje. Então fala com o teu rebanho, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. E por gentileza, podei-vos tomar o vosso assento. Quem que nunca se perdeu na vida? Qual pessoa que hoje pode bater no peito e dizer assim: eu nunca fiquei perdido? E hoje nós vemos que o número aumenta. A cada dia que se passa, mais e mais pessoas vão se perdendo pela caminhada. E amados, eu dou um exemplo daquilo que já aconteceu com você. Você, quando foi ali buscar o endereço da nova faculdade, ficou perdido. Verdade ou não é?
Você, quando foi buscar o endereço do novo emprego, já se perdeu. Evangelista, eu me perdi de uma forma que eu fiquei procurando horas o endereço. Às vezes você vai fazer uma consulta médica, você não sabe ali direito o endereço da clínica, você já ficou perdido. Amados, às vezes você muda de casa, você que paga aluguel, Deus vai te dar uma casa própria, eu estou profetizando na tua vida, amém? É de Deus para a tua vida, mas não é esse o nosso foco, amém? Mas a pessoa, ela fica perdida no bairro, porque ela alugou uma nova casa e ela, quando vai sair para comprar alguma coisa, ela fica perdida ali naquele lugar. Por quê? Porque em muitos momentos da nossa vida, nós ficamos perdidos. Amados, mas a pior perda é daquela pessoa que não consegue achar o caminho de volta para casa. A pessoa, ela pode se perder de várias formas, mas a pior perda que a pessoa, ela pode ter na sua vida, dificuldade de achar o endereço da casa dela. E amados, nós temos, às vezes vemos, pessoas dizendo que o bêbado, aquela pessoa que tem um vício, ela pode esquecer tudo. Ela pode esquecer o nome, ela pode esquecer aonde que ela está, como ela chegou ali, mas eu não sei se você já ouviu, um bêbado não erra o caminho de casa. Chega ali tropicando, mas acha o caminho de casa. Mas, amados, o bêbado, ele sempre consegue achar o caminho da perdição, a casa da perdição. E nós vemos que dentro da casa de Deus, as ovelhas do Senhor, quando se perdem, não conseguem encontrar o caminho de volta para casa. A pessoa consegue alcançar ali os êxitos dela lá fora. Consegue voltar para a casa da perdição, mas não consegue voltar para a casa do Pai. E amados, é com essa introdução que nós iremos falar acerca das palavras do Senhor. Acompanhe comigo aqui em Lucas, capítulo de número 15, verso de número 1. Olha só. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Verso 2. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Nós vemos 4 tipos de pessoas aqui. Nós vemos os escribas. Nós vemos os fariseus, que eram homens religiosos, que conheciam muito da palavra. Mas eu disse de manhã que o escriba, ele era hábil. Ele conhecia o Velho Testamento, de tanto escrever a punho o Velho Testamento, ele conhecia tudo a respeito de lei. Não havia gráfica, não havia impressora, então era tudo escrito, mas o escriba conhecia a lei, mas não conhecia o dono da lei. Como pessoas hoje conhecem muito de Bíblia, mas não conhecem aquele que formou a palavra, que direciona a vida dela. Não adianta. E amados, existia ali também nesse meio os publicanos, que eram os cobradores de impostos, aqueles homens que eram mal vistos pela sociedade. Jesus, ele estava ali com pecadores, pessoas que outrora eram desprezados pela sociedade. Olha só, Jesus, ele andava com pessoas que eram desprezadas, ladrões, prostitutas. Várias vezes Jesus, ele libertou pessoas assim, e essas pessoas, os publicanos, os pecadores, eles vão até Jesus para ouvir aquilo que ele tem para dizer. E amados, nós vamos entender que esse tipo de pessoa que se arrepende, vai até Jesus porque reconhece do seu pecado, reconhece que a tua vida não vai levar a lugar algum. A pessoa chega e fala: Senhor, fala comigo, porque eu fui desprezado por todos, mas o Senhor consegue falar ao meu coração. Eu quero que o Senhor fale comigo nessa noite. Olha só, os publicanos, os pecadores, eles assumiam o seu pecado. Não tinha desse negócio não. Não, eu não cometo pecado. Eu estou de boa, eu estou tranquilo. Não, Senhor, nós somos pecadores. Nós somos rejeitados, excomungados, a escória da sociedade. Mas fala conosco, porque quando o Senhor fala com cada um de nós, parece que nós somos iguais a todos. Fala conosco. Amados, nós temos que buscar ouvir o Senhor falar.
E quando Jesus começa a falar, os fariseus, os escribas que conheciam muito, eles só conseguiam falar. Aquele tipo de pessoa que não consegue ouvir ninguém falar. Aquele tipo de pessoa que só quer falar. Não, eu tenho a razão. Sou eu que tenho que falar. Os escribas eram assim. Os fariseus eram assim. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus poderia ter feito milhares de milagres, mas eles não queriam aceitá-lo. Eles não queriam, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória do próprio Deus. E amados, é triste. É triste quando nós vemos pessoas assim. E Jesus, para apaziguar os ânimos, ele vai contar essa parábola que começa no verso 3, olha. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la. Olha só, a matemática não fecha. Jesus, ele começa a contar essa parábola, que tinha um pastor que tinha um rebanho médio, de aproximadamente 100 ovelhas. E esse pastor amava muito as suas ovelhas. Esse pastor amava muito o seu rebanho. Então, um dia, esse pastor, ele começa a observar que está faltando ovelha. O pastor que saiu bem cedinho ali, procurou ali o melhor pasto, a grama mais verdinha, porque o pastor ele tem essa responsabilidade de procurar a melhor grama para o rebanho. Assim como nós pregamos essa palavra, você hoje está se alimentando do melhor pasto, porque o Senhor, amados, ele tem falado com cada um de nós várias e várias vezes, repetidamente. Então o pastor, ele sai bem cedinho e ele deixa o rebanho à vontade. Mas quando o rebanho volta para o aprisco, ele começa a contar uma por uma, porque o pastor não aceita perder nenhuma ovelha. Ele não aceita não, amados. Hoje nós vemos pessoas que aceitam muitas coisas, o pastor não aceita. Então o pastor começa a contar. Ele começa a contar as ovelhas, uma por uma. E quando chega ali na última ovelha, ele percebe que está faltando uma. Ele percebe, olha só, ele vai perceber que de 100 está faltando uma ovelha. Então o pastor, ele começa a se desesperar, uma ovelha se perdeu. O dia já está acabando. Essa ovelha está perdida. Então o pastor, ele começa a ver ali o que vai fazer. Ele pega e deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma. Imagina isso. Mas ele já tinha bastante. É como você que já tem muito. Hoje você tem uma vida, tem casa, tem filhos, tem família, conhece a Deus, tem muito. Talvez você não está disposto a abandonar aquilo que você tem para procurar aquilo que é mais importante para você. Esse pastor está largando, ele está deixando, amados. E uma coisa que eu quero abrir com você aqui é que Deus, ele não abandona. Deus, ele não abandona. O pastor não deixa o rebanho. Ele protegeu antes. Ele protege você antes de ir atrás de outras ovelhas. Daquela que está perdida. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa fortaleza bem presente. Socorro no dia da angústia. Ele protege primeiro para depois ir atrás daquelas que estão perdidas. Evangelista, o pastor abandonou? Não. Esse pastor dessa parábola, ele cuidou primeiro. Foi lá, colocou as madeiras ali no cercado. O rebanho ficou protegido. E a primeira coisa que o pastor ele faz, amados, é voltar pelo mesmo caminho aonde o rebanho passou. Porque o pastor tem esperança de, no meio do caminho, achar aquela ovelha perdida. Jesus, ele tem essa esperança. Quando a pessoa se perde, de voltar no caminho e achar você no caminho. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele volta para o caminho para ver se ele encontra a ovelha ali perdida. Talvez se perdeu, às vezes a ovelha ficou dispersa. E amados, nós vemos hoje pessoas dispersas.
Pessoas que ouvem, sabe o caminho, sabe o processo. O pastor pega, alimenta e tem que voltar para o aprisco depois. Mas a ovelha, de tão dispersa, ela não consegue voltar com o rebanho. O pastor tem esperança de achar a ovelha no caminho. E amados, nós vemos isso, e não apenas isso. Nós vemos, amados, que quando o pastor de ovelhas, ele percebe que está ficando tarde, ele não deixa de procurar. Está ficando tarde. Nós vemos que o tempo está passando. A palavra está se cumprindo. Jesus está às portas. Está ficando tarde. E amados, o pastor sabe que quando a noite vem, o lobo, ele pode vir morder a ovelha. O leão, o urso, pode vir e acabar com a vida da ovelha. É por isso que o pastor começa a procurar à noite a ovelha também. Independente do horário, o pastor ele quer achar a ovelha. E amados, nós vemos que muitas pessoas se perderam. Estão também na escuridão dos vícios. Talvez hoje você está aqui, mas está perdido dentro da igreja. Com vícios, com linguajar pesado ainda, né? Às vezes você está aqui, mas está perdido na escuridão. Mas eu quero dizer para você que Ele é a luz do mundo e Ele não te abandona. Ainda que Ele tenha que sair para te encontrar, Ele vai ao seu encontro. Você não vai ficar perdido não. Na escuridão Ele vai te achar. O pastor não deixa. Nós que o deixamos. É você que abandona Ele. Às vezes a pessoa pensa que Deus abandona ela. Não, Deus ele não abandona. Deus ele insiste com você. Mas você percebe que com as tuas atitudes, você que vai regressando para trás, regredindo na verdade, né? Voltando. Amados, o pastor vai na escuridão buscar a ovelha que está perdida. A pessoa que está na escuridão, nas trevas. Amados, nós vemos que é muito perigoso mesmo quando a pessoa está no mundo. É muito perigoso quando a pessoa está na vida. Quando ela volta para os velhos hábitos. Nós vemos que Davi, ele vai falar para o Saul, rei Saul, como ele fazia para defender o seu rebanho. Olha só o que vai dizer aqui. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, verso de número 34. Saul não tinha medo de falar, amados. Mas Davi também não tinha medo de falar que ele era o escolhido de Deus. Saul falando ali, não, Davi, você não tem condição de ir. Você é muito moço. Esse gigante é exercido na batalha. E olha só o que Davi, o testemunho de Davi, vai dizer a respeito dele. Verso 34. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 34. Quem achou, diga glória a Deus bem alto. Aleluia. Isso aí. Olha só. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão, ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão na barba e o feria e o matava. O Saul não tem medo não. Quando vinha urso, leão, eu pegava eles pela barba e apunhalava eles, porque o rebanho do meu pai era importante para mim. Eu valorizo, não é meu não, ô Saul, mas eu valorizo o rebanho do meu pai. Eu vou cuidar dele. Eu não posso entregar uma ovelha sem pedaço, faltando orelha, machucada, manquejando. Não, eu tenho que devolver o rebanho intacto para o meu pai. Eu preciso devolver para Deus aquilo que eu recebi dele. Às vezes a pessoa recebe um dom. Às vezes a pessoa recebe algo precioso de Deus, mas entrega faltando pedaço. Não é a mesma coisa que ela recebeu. A pessoa recebe um dom lindo de Deus, mas quando vai entregar, ela entrega para o Senhor a pior adoração, da forma mais inapropriada. Não! Davi está falando, não, da mesma forma que eu recebi a responsabilidade, eu cuido do rebanho do meu pai. E meus irmãos, nós precisamos cuidar da nossa vida com Deus.
Nós precisamos. Porque se hoje você não cuidar da tua vida com Deus, você vai ficar perdido. E por mais que o pastor venha procurar você, você vai continuar na escuridão. Por causa da tua ignorância. Por causa do teu desprezo, da tua falta de zelo. Vai continuar perdido. O pastor, ele se desespera até de noite. E amados, o pastor, desde a hora que saiu, ele começa a gritar pela ovelha. Ele começa a gritar, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Quem aqui conhece a voz de Deus, levanta a mão. É por isso que você está aqui, porque você conhece a voz daquele que te chamou. Por isso você está aqui, meu irmão. Não tem outro motivo, tem? É por causa da voz penetrante de Deus que você está aqui. Você conhece a voz dele. Tem intimidade com ele. Conhece a voz do bom pastor. E amados, só que tem ovelha que mesmo escutando a voz do pastor, ela tampa os ouvidos. Finge não escutar. É como se o pastor não estivesse chamando ela. Deus está chamando a pessoa. Parece que ela não quer ouvir a voz de Deus. Parece que a pessoa se tapa. Os ouvidos ficam agravados. A palavra do Senhor vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir. Mas talvez os seus ouvidos estejam. Talvez os ouvidos das pessoas que estão na tua casa estejam agravados para não ouvir a palavra de Deus. O pastor está chamando. Ele está chamando. Ele está procurando ovelha, amados. E nós vemos, amados, que tem pessoas que mesmo sendo avisadas por Deus que a vida dela vai ser ceifada, a pessoa não muda de atitude. Não abandona, se apega nessa vida. Um dia um grande homem, ele disse uma frase muito importante que nos faz repensar. Ele disse que Deus continua falando. Deus sempre vai falar. Mas chega um momento que o homem para de ouvi-lo. Deus sempre vai continuar falando. Sempre vai falar, meu irmão. Independente da época, ele vai continuar falando. Mas quem para de escutar o Senhor é você. É você que para de escutar ele. Amados, e nós vemos um exemplo fiel na palavra. O rei Manassés, filho de Ezequias, o rei Ezequias. Amados, o rei Ezequias foi um homem de Deus. Fez de tudo para agradar a Deus. Tirou os altares de adoração a ídolos de Jerusalém. Mas Manassés vai fazer tudo para destruir Israel, para destruir Jerusalém. Como pessoas hoje, e amados, nós temos uma prova que Deus vai continuar chamando Manassés, mas ele não vai ouvir a voz do Senhor. Olha só o que diz comigo aqui, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 33, versículo de número 9. Manassés, que começou a reinar com 12 anos de idade, amados, recebeu uma grande responsabilidade de Deus. Deus que amou muito o pai de Manassés, mas olha só as atitudes desse rei. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 33, versículo de número 9. Quem achou, diga glória a Deus bem alto. Amém. E diz assim a palavra do Senhor. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Estava pior que os cananeus, amados. Verso 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Deus chamando. Muda. Larga. Volta. Não deram ouvido. Não ouviram, amados. É por isso que hoje você precisa atentamente escutar essas palavras que saem da boca de Deus, porque essas mesmas palavras irá te livrar de toda pedra de tropeço que o inimigo venha colocar no teu caminho, porque você está na presença dele, na presença do Deus poderoso. Ainda que milhares de tropeços venham ser colocados no teu caminho, ele está contigo, meu irmão. Diga: Deus está comigo. Ah, mas assim não dá, tem que ser melhor. Diga: Deus está comigo. Ele está com você, se você estiver com ele. É só dessa maneira. É só se você estiver com ele também. E amados, nós vamos ver aqui
no Evangelho de João, que o Senhor, ele fala com as ovelhas. Olha só o que vai dizer aqui em João 10, 27. Ele que é o bom pastor. João capítulo de número 10, verso de número 27. Vamos ouvir o Senhor falar. Ele está falando conosco. Evangelho de João capítulo 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém, amados, pode tirar você das mãos do Senhor. Quando você escuta a palavra dele, quando você ouve mesmo e vai seguindo a voz do Senhor, ninguém consegue te tirar das mãos do Senhor. Ninguém, amados, até o leão de rapina. Ainda que o inferno se levante contra você, contra toda a tua família, ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. O evangelista, então eu quero colocar minha família nas mãos do Senhor. Eu quero colocar o meu filho. Eu quero colocar as pessoas que são importantes para mim na mão do Senhor. Hoje, se você buscar o Senhor apenas buscando aquilo que Ele tem para você, amados, porque tem pessoas que vêm para a casa de Deus procurando várias coisas, procurando receber milhares de coisas. Todo mundo está precisando. Quem aqui está precisando de alguma coisa, levanta a mão. Todo mundo está. Eu estou precisando também, todo mundo está. Mas, meus irmãos, o que chama a atenção de Deus é quando você mesmo podendo pedir tudo, não pede nada. É quando você sai da casa do Senhor com a certeza que foi buscar a única coisa que você precisava, a presença maravilhosa dEle. Amados, é isso ser ovelha do Senhor, é simplesmente estar satisfeito com a presença dEle, porque no demais, tudo que você precisar, Ele te acrescentará sem medidas. Não precisa se preocupar, não. Ô evangelista, eu estou preocupado, as finanças estão terríveis, está apertado lá em casa, parece que eu vou deixar tudo sem pagar, as contas estão ali só acumulando. Meu irmão, não se preocupe, eu sei que às vezes você não vê condição de pagar as contas, mas o Deus da provisão, Ele vai abrir as portas para você, e você vai conseguir sair dessa. É fé, é acreditar. A minha saúde está ruim, eu fui no médico, o laudo é terrível. Eu tenho um câncer, eu tenho um caroço no seio, eu tenho um problema na articulação, meu irmão. Não interessa. Quando você sair da tua casa, vem apenas buscá-lo, porque tudo que você precisar, mais uma vez eu digo, Ele vai colocar na tua vida. É pela dependência que Ele olha para mim e Ele acrescenta todas as coisas na minha vida. Eu preciso de Jesus. Diga, eu preciso. Diga, eu preciso de Jesus. E amados, não há pessoa que não possa ser achada. Por mais perdido que você foi um dia, hoje o Senhor te trouxe aqui. O seu testemunho fala por você. Como você era antes? Pessoa ignorante. Ia pro bar batendo em todo mundo, brigava, quase deu facada nos outros dentro do bar. Você era terrível. Estava perdido. Eu já fui espírita, evangelista. Eu já participei de trabalhos. Eu fui a pior pessoa, não falo para ninguém, dá vergonha, mas eu já fui a pior pessoa. Amados, eu quero dizer para você, por mais terrível que talvez a pessoa que está dentro da tua casa seja, um parente, talvez você mesmo, não importa. Deus, Ele tem condição de mudar, de restaurar a tua vida. Ele tem condição de fazer isso. Não existe pessoas perdidas. Existem pessoas que não conhecem Jesus. Existem pessoas que não conhecem Ele. Mas, amados, se Jesus, Ele começar uma obra na tua vida, Ele vai até o final com você. Não vai deixar a obra pela metade. Você vê que às vezes a pessoa foi o pior feiticeiro. Às vezes a pessoa fez vários despachos satanistas. Nós vemos pessoas que faziam culto para Satanás, hoje professando o nome do Senhor Jesus com propriedade, porque Deus as resgatou. Deus, Ele pode resgatar você.
Fala para essa pessoa que está do seu lado, Deus, Ele pode te resgatar e Ele vai te resgatar. Ele vai te resgatar. E amados, a prova que Jesus não ligava para as pessoas, ou com aquilo que elas pensavam dele, que Ele vai dizer o seguinte aqui em Lucas, capítulo de número 5, verso 31. Jesus não se preocupava. Jesus, Ele veio com um objetivo do Pai. Olha só o que diz em Lucas 5:31. Quem achou, diga glória a Deus bem alto. Até o final você vai conseguir falar mais alto ainda, amém? Lucas 5:31. E diz assim, olha, Jesus que está nesse momento respondendo muitas dúvidas. E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos. A pessoa que está boa, a pessoa que está com a saúde lá em cima. Olha só, parte B do verso 31. Mas sim, os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar quem precisa de mim, meu irmão. Jesus, Ele não está querendo aquela pessoa que bate no peito e fala, eu consigo sozinho. É na força do meu braço. Jesus, Ele está à procura de pessoas que precisam dEle. Hoje você pode dizer para o Senhor que você depende apenas dEle? Será que hoje mesmo você pode dizer isso convictamente? Que você depende só do Senhor? Porque tem pessoas que em momentos da vida dela, ela não depende do Senhor. Ela depende dela mesma. Mas se hoje você depender totalmente do Senhor, Ele está aqui por você, Ele está aqui para falar com você, Ele está aqui para mudar a tua vida, a tua história, a tua caminhada. Amado, Jesus, Ele veio para quem precisa. Todos nós precisamos do Senhor, mas Ele quer ver quem chega perto dEle igual publicano, quem chega perto dEle igual pecador arrependido. Ele quer observar você à procura dele. Ô evangelista, eu estou à procura do Senhor. Eu quero achá-lo. Hoje você entrou na igreja certa. Ele está aqui. E amados, olha só o que vai dizer. A alegria do pastor quando encontra a ovelha no caminho. Olha só que alegria que o pastor tem. Verso 5. E achando, Lucas capítulo 15, versículo de número 5. Vou esperar você achar na tua Bíblia. E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu estou muito feliz, porque ela tinha se perdido, mas eu consegui encontrar ela. Eu encontrei, é preciosa essa ovelha para mim, é preciosa demais. Eu estou muito feliz porque eu achei. Ele vai e faz uma festa, chama os amigos, mas vai ter festa no céu. Quando você entender que você precisa do Senhor e colocar os seus joelhos nesse altar para pedir perdão, a festa nos céus quando o pecador se arrepende. Os céus, ele fica em festa, porque Deus, ele sabe que você podia estar até antes perdido, mas agora você está na casa dele, a festa. É essa alegria que nós devemos ter. E amados, aqui no verso 7, nós vamos ver ainda mais, olha só, Jesus ele dizendo e completando, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A alegria no céu por aqueles que entregam a vida para o Senhor, a alegria no céu para aqueles que correm atrás do Deus poderoso. A alegria do Senhor é essa. Amém? E dessa maneira eu convido toda a igreja a se colocar de pé. Amém? Se coloque de pé. Porque nesse momento nós vamos repensar, amados. Talvez você está aqui hoje mais perdido. Talvez você está aqui hoje e é essa ovelha que se colocou à parte do rebanho. Então nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos. Coloque a mão na altura do teu coração. Porque, meus irmãos, nós não podemos deixar de ouvir essa palavra
e de entender. Jesus ele foi muito claro, porque enquanto os fariseus murmuravam, caçavam um erro na pregação do Senhor Jesus, Jesus ele mesmo com um olhar de amor, ele vai fazer aquela ilustração para abrir o entendimento daqueles que queriam persegui-lo. Jesus não se preocupava, amados, Jesus não se preocupava em andar com pessoas que eram desprezados. Você vê que em vários momentos Jesus entrou em conflitos para libertar pessoas acusadas que iriam descer à sepultura, como aquela prostituta, como aquela mulher ali adúltera. Jesus ele não perde tempo em tirar você do problema. Ele quer te arrancar. Ele quer te tirar daí. Mas meus irmãos, como essa mensagem falou com você, tenho certeza que foi de Deus. Eu quero dizer para você que é você que ouve a voz do pastor. Não é minha voz, não é a voz do evangelista, não é a voz do pastor da igreja, é a voz do pastor que deu a vida por você, é a voz dele. Ele morreu, meu irmão, foi um preço de sangue. E hoje ele está dizendo, há ovelhas perdidas, e eu não aceito, eu quero o meu rebanho todo, eu quero todos, sem faltar nenhum. Quantas cadeiras vazias aqui hoje? Quantas pessoas que estão em casa? Porque talvez você não tenha olhado para o lado. Talvez de tanto culpar as pessoas, talvez você mesmo se perdeu no caminho. Talvez a culpa de muita coisa que está acontecendo na tua vida é porque você não escuta mais a voz desse pastor. A pessoa sente de entregar a vida para Jesus e não entrega. A pessoa sabe que tem que se batizar e não batiza. Está negligenciando. Não quer o bom mestre. Vai perecer. Vai vir um lobo. Vai vir um leão. O pastor até teme. Mas a ovelha vai perecer sozinha. Porque no momento que ela tem que ir até o pastor, ela se esconde no meio dos espinhos. Ela fica presa. Ela não consegue porque ela é indefesa. E sem o pastor, ela morre sozinha. Hoje tem pessoas que preferem morrer sozinhas. Tem pessoas que preferem perder a vida sem Cristo, ao invés de reconhecer que Ele é tudo. É por isso que hoje eu estou aqui e eu convido a todos vocês que dizem assim, evangelista, eu necessito de ser reencontrado. Amados, talvez você está aqui sem condição de andar. Talvez você não tenha condição porque você se machucou nessa caminhada. Talvez você se feriu. Mas uma coisa que o pastor ele faz quando a ovelha está machucada é colocar ela sobre os seus ombros. Ainda que você não tenha condição de dar um passo, ele vai te carregar nos seus ombros. Mas você precisa romper nesse momento com o teu próprio eu. É você e Deus agora. Então por isso eu quero perguntar para você, quero perguntar se a tua vida está boa da maneira que está. Evangelista, eu preciso ser encontrado. Eu preciso do pastor. Eu preciso de Jesus. Se hoje, meu irmão, você está aqui desanimado, se perdendo do rebanho, se você está perdido na vida, talvez há muito tempo não tem ouvido direito a palavra do Senhor, está visitando a igreja hoje pela primeira vez, não interessa. Meu irmão, Deus está falando com você mesmo. É você mesmo que o Senhor está falando. Então se você hoje tem o desejo de ser encontrado pelo Senhor, eu convido você que tem esse sentimento no teu coração, de sair do teu lugar e vir aqui na frente. Evangelista, eu quero me ajoelhar, eu quero me encontrar com o pastor. Eu quero que Jesus ele mude a minha vida. Se você diz assim, evangelista, eu tenho andado perdido, triste, cabisbaixo, sem saber aonde eu tenho errado, eu preciso de Jesus. Eu preciso dele. Se você diz assim, evangelista, eu preciso dele, eu preciso de Jesus, eu convido você a sair do teu lugar e vir aqui na frente, porque eu quero orar por você. Se você está dessa forma, dessa maneira, se você nesse momento quer se encontrar com Jesus aqui nesse altar,
para que Ele venha sarar as tuas feridas. Você que diz assim, eu estou ferido, eu estou triste, eu convido você a nesse momento a romper, amados. É você e Deus agora, porque Ele está falando com você. Eu sei que foi uma mensagem objetiva, mas Deus não deixou de falar com você, meu irmão. Mas você precisa dar o primeiro passo. Talvez o único passo que você precisa dar é se colocar de joelhos no altar da adoração. Então você que hoje diz assim, eu quero. Se a igreja estiver firme, eu vou orar junto com você, nós vamos agradecer o Senhor. Mas se você disser assim, evangelista, eu quero orar, eu quero esse bom pastor cuidando de mim. Se você diz que quer, saia do teu lugar e venha aqui na frente falar com o Senhor. Amém? Vem aqui na frente. Isso. Saia do teu lugar. Eu convido você a se ajoelhar aí. Se ajoelhe. Amados, porque a repreensão no começo, ela pode ser até mal vista, mas depois ela produz um resultado no nosso coração. É quando você se entrega, que você sente a liberdade em orar para o Senhor da maneira certa. Mas quando a pessoa, ela continua ali com o nariz em pé, às vezes pensando nela mesma, ela nunca vai ter condição de levantar os olhos. É por isso que hoje você que está aqui, eu convido você a colocar a mão na altura do teu coração. Amados, uma coisa que eu aprendi nesse pouco tempo é que todo resultado pertence a Deus. Todo resultado pertence a Deus. É por isso que você que está aqui no altar, eu não vou mudar a tua oração, mas eu quero orar por você. O Senhor quer que você fale com Ele. Então nesse momento fale com o Senhor. Aquele que diz não ter pecado já cometeu pecado. Então nesse momento fala com o Senhor, porque eu quero orar por você e por toda a igreja. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nesse momento, meu Deus, nós estamos aqui na tua casa e, meu Pai, nós nos entregamos à tua vontade. Sabemos que o Senhor, meu Pai, quer cada um de nós do lado do Senhor. Então, meu Pai, essas pessoas hoje se ajoelharam aqui tristes, talvez, meu Pai, perdidas, não porque se desviaram, mas porque se entristeceram na caminhada. Então, nesse momento, meu Pai, renova a força, renova, meu Pai, o sentimento da adoração. Meu Deus, eu oro pela igreja, por toda a igreja, esse grande rebanho que o Senhor confiou nas nossas mãos. Essas pessoas têm lutado para alcançar o objetivo, mas tem sido difícil. Então, meu Deus, dê força para o rebanho, dê força para o pastor desse rebanho, dê força para os obreiros desse rebanho. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, que quando essa pessoa se levantar, ela venha se levantar restaurada, porque o Senhor a ama. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toma o teu povo em tuas mãos e sustente-nos, ó Pai, até o final dessa jornada, que assim seja feito, amém. E graças a Deus, vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor, mas aplauda bem forte o nome dele, amém, amém, amados. O Senhor, Ele é o bom pastor, e Ele não te deixará perecer.